Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, quero falar neste vídeo aqui sobre goleiros, em especial, né, porque deu uma movimentada no mercado este assunto. O Vasco da Gama, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, quer levar o Kehler do estádio Beira-Rio, tem possibilidade? Eu te conto tudo isso e mais, né? Rossi do Boca Juniors, oferecido ao Internacional, quanto custaria para ter o goleiro argentino no Beira-Rio em 2023? E Daniel, de volta à lista dos relacionados, isso mexe em alguma coisa em relação ao seu futuro? Vai, fica no Inter? Te conto tudo depois da vinheta, então fica comigo. Falar do Internacional então, gente, começando pelo goleiro Daniel, que ficou de fora da lista de relacionados do jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, em virtude, segundo o Mano Menezes, né, de algumas escolhas que ele precisa fazer ou que precisará fazer ali na frente, né, visando a temporada de 2023, né, alguns goleiros que o Inter tem no seu grupo. O Inter hoje conta com 5 goleiros e ele entende que é o momento de dar alguma rodagem. Não dentro de campo, né, porque o Kehler é o titular absoluto, mas fora dele, né, trazendo um pouco mais de experiência num cenário de jogo, de concentração, uma vivência de um jogo grande, de um vestiário, de um jogo grande para alguns jogadores. E nessa ele cortou o Daniel do jogo e colocou o Emerson Júnior, né, que é um goleiro que é visto com muito bons olhos no CT do Parque Gigante, né, o Mano gosta muito dele. O Leonardo Martins, que é o preparador de goleiros do Internacional, entrou na vaga do Daniel Pavan, né, nesta temporada, também é visto com muito bons olhos, né? E o Daniel já trouxe aqui para vocês, né? E nada muda a situação dele, que deve deixar o Internacional ao final da temporada, né? Falhou em momentos decisivos em 2022, teve a polêmica aí da última semana envolvendo a sua esposa, né? Com alguns comentários criticando a torcida do Internacional no seu Instagram. Então, assim, é um cenário muito plausível, né, do Daniel deixar o Internacional na próxima temporada. Resta saber o destino, né? Se fala muito em futebol europeu, na Turquia, algumas propostas do futebol asiático também nesse sentido. Então é provável que ao final do jogo contra o Palmeiras a gente já trate o Daniel como um ex-jogador do Internacional, né? Então, Daniel está aqui em São Paulo muito porque em todas as viagens o Inter relaciona 3 goleiros. Ainda, né, naquele receio que o Inter teve em 2017, vocês vão lembrar, né? O Inter inscreveu só 3 goleiros no Campeonato Gaúcho. O Danilo Fernandes teve uma lesão, o Lomba teve uma lesão e o Kehler fraturou o braço. Então o Inter não tinha um quarto goleiro para colocar na final contra o Novo Hamburgo, jogou o Danilo Fernandes sem condições, o Inter acabou perdendo aquela final. Então desde então o Inter relaciona sempre vários goleiros, né? Porque como é uma viagem fora de casa, se der um problema com os 2 goleiros, não tem como tu colocar um terceiro. Então geralmente vão 3, justamente prevendo, né, algo que seria raríssimo, mas se tratando de Internacional sempre pode acontecer. Quero falar também, gente, sobre o goleiro Kehler. Afinal, a gente tem um consenso aqui, né, de que o Kehler é uma unanimidade. É um goleiro titular, tá fazendo uma ótima temporada, se afirmou no gol do Inter e inclusive fez com que o Inter deixasse em stand-by a busca por um goleiro mais experiente, né, visando a Copa Libertadores da América do ano que vem. O Kehler, neste momento, ele começa a ter o seu nome cobiçado no mercado e um destino em especial: Clube de Regatas do Vasco da Gama. O clube do Vasco que acabou subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro após bater o Ituano por 1-0 e que agora começa a ter os ares de SAF, né? O Vasco vendeu boa parte do seu clube para 777 Partners, né, que é um fundo que vai investir no futebol do Vasco da Gama. Eles prometem 190 milhões para gastar nesta janela de transferências que está por vir, até porque o Vasco precisa de uma reformulação urgente no seu plantel. E uma das posições que se fala muito é a posição de goleiro, né, que o Vasco poderia modificar neste cenário em 2023, e o Kehler surgiria como uma alternativa. Essa informação veio, né, dos colegas lá do Rio de Janeiro, viu o pessoal da Arena Cruz Maltina falando sobre isso, do Atenção Vascaínos, que são páginas bem grandes lá do Rio de Janeiro. Então, assim, é para ficar um pouco espiado. Eu falei com algumas pessoas nesse sentido para tentar apurar um pouco dessa informação, né, da onde saiu isso. E para quem não sabe, o executivo do Vasco é o Paulo Brax, que já trabalhou aqui no Internacional e que gosta muito do Kehler nesse sentido.
O que eu ouvi, tá? O Kehler tá muito bem aqui no Internacional. Renovou o contrato recentemente, né? Assumiu uma titularidade que ele almejava há anos no Internacional, né? O Kehler é cria do celeiro de Ases, rodou bastante, né? Foi emprestado para o interior gaúcho, jogou na Chapecoense no ano passado e agora vislumbra, né, começar uma temporada de 2023 como titular do Internacional numa Copa Libertadores, numa fase de grupos. Então não tem por que o Inter se desfazer do Kehler neste momento. Então, a não ser que seja uma proposta absurda, assim, né, e irrecusável, o Inter não tem interesse em negociar o goleiro, ainda mais se tratando, né, de uma negociação no mercado interno, né, com o Vasco da Gama, mas é um clube interessado, né, fica aqui o destaque em relação a essa situação. Deixa eu dizer que o teu carro novo tá em Capão da Canoa, na Gigante Veículos. Tem muita coisa boa lá, gente. Novos, seminovos, ter usado na troca, um preço justo, né? Um preço do mercado que tu não vai achar melhor. Então faz o seguinte, entre em contato com o link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, fala com o Rafa, fala com toda a equipe lá da Gigante Veículos, vê a melhor opção para ti, marca um café, vai lá fazer uma avaliação do teu usado, que eu tenho certeza que tu vai fazer um grande negócio. Então, Gigante Veículos lá em Capão da Canoa, litoral, tem feriadão agora por vir, né? Tô sabendo. Então, se tu vai para lá, dá uma passadinha na Gigante Veículos para fazer esse negócio com o Rafa e toda a equipe, beleza? Quero terminar esse vídeo, gente, falando sobre Rossi, goleiro do Boca Juniors, goleiro experiente, né, e que não vai renovar o seu contrato na Bombonera. É um goleiro que vai passar a estar livre no mercado de transferências. Segundo os colegas da Revista Colorada, o empresário do Rossi pegou o seu telefone e ligou para o Internacional oferecendo esse jogador, porque o Inter, ele tem uma ideia também de ter um goleiro experiente, né? Vamos lá, o Daniel saindo para o futebol do exterior, ficaria Kehler, Emerson Júnior, Antony e aí o João Vitor, que é um quarto goleiro hoje. E se dá um problema com o Kehler? Né, o Emerson Júnior, será que estaria tão pronto assim para assumir uma responsabilidade numa Libertadores? Então poderia vir um goleiro experiente para ajudar também, né, numa transição um pouco mais tranquila desses jogadores. Se especularam alguns nomes aí, né, do Gatito Fernandes, do próprio Walter do Cuiabá, mas isso foi só especulação. O Rossi, segundo o pessoal da Revista Colorada, foi oferecido a 7 milhões de dólares por 3 anos. Ele não teria um custo de transferência, mas teria um custo de contrato. Isso daria, em média, 950 mil reais por mês num contrato de 3 anos. Aí é contrato de jogador craque, né? É contrato de jogador extra classe. E ele não viria, teoricamente, para ser titular no gol do Internacional, já que o Inter aposta muito no Kehler neste momento. Então, uma situação, né? Goleiro experiente oferecido. Tu acha que o Inter tem que buscar um goleiro? Deixa aqui nos comentários. E não esquece, gente, faz o teu cadastro em KTO.com. Hoje tem Inter e São Paulo, jogo a partir das 9h30 da noite e o Inter tá pagando mais que 13,5. O triplo pela vitória do Internacional, que vai ter em campo Kehler Bustos, Mercado Vitão René, Johnny De Pena, Alan Patrick, Maurício PH e o Alemão. Vale a tua aposta? Então te cadastra lá, kto.com, usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Faz isso? Então, ficamos combinados assim? Deixa teu like, te inscreve e a gente se vê. Aquele abraço, tamo junto, tchau!